Oi, pessoal, aqui é a Neriane Neumann, do Não Nasci Pra Ser Mãe, e eu quero trazer aqui para vocês um tema que já foi assunto de uma roda de conversa promovida aqui pelo Não Nasci Pra Ser Mãe, sobre o fato do quando o companheiro da gente quer um filho e a gente não. O encontro não foi gravado nem transmitido para garantir o sigilo e a confidencialidade das partilhas, porque ali foram trocadas experiências pessoais, vivências pessoais e tal. Mas surgiram muitos insights durante essa conversa, né? E coisas importantes, são importantes de ser pensadas, colocadas, enfim. E então eu resolvi gravar um vídeo aqui para compartilhar o que surgiu, né, de reflexão dessa roda de conversa. Então, uma coisa bem importante quando acontece isso de o parceiro tá querendo muito ter um filho e a gente não, uma das principais coisas a se refletir é se há em nós uma vontade realmente genuína da gente ser mãe, da gente ter um filho, ou se a gente vai ter esse filho, teria esse filho somente para satisfazer esse desejo do parceiro, essa expectativa dele, para não perder, né, esse relacionamento, não perder a pessoa, porque são caminhos de vida que não tem como conviver juntos, né? Se uma das pessoas envolvidas quer muito ter um filho e a outra não, é bem complicado. Ou alguém tem que ceder, ou enfim, né? Mas ficam assim algumas reflexões. Então a primeira é essa: se o desejo, eu tenho realmente esse desejo, ou que grau que eu tenho esse desejo, né? Ou quanto eu conseguiria incorporar isso para poder manter esse relacionamento. Outra coisa também que a gente acabou conversando lá e perguntando para as mulheres que estão passando por essa situação é se você vê o seu companheiro como pai, né? Porque que acontece? Muitas vezes o homem ele quer um filho, quer muito, né? Tem o discurso de que quer muito ser pai, quer muito ter um filho e tal. Só que ele não tem, a gente olha de fora assim, ele não tem aquele tom paternal, sabe? Não se envolve muito com criança, não, né? Enfim, inclusive foi o caso de já ouvi também de mulheres, né? Bem esse relato, tipo assim, ele fala que quer um filho, mas não vejo nele nenhum traço de que será um bom pai, né? Então isso é uma importante reflexão também para as mulheres aí, porque tem caras também que não têm a mínima noção do que é cuidar de uma criança. Tem muita gente, homens e mulheres, que não têm essa noção, né? Do que é cuidar de uma criança. Acho que vai lá, vai nascer, é só bater bola, brincar e dar comida, botar dormir, vai fluir tudo assim, né? Perfeitamente bem. Outra questão que é importante se fazer: eu estou disposta a criar essa criança caso eu me separe dele um dia? Porque na sociedade que a gente vive ainda é bem comum, muito comum, que a criança fique com a mãe, né? Ou no máximo, assim, uma guarda compartilhada. São raros os casos que o pai assume, né, a guarda definitiva do filho. E mesmo que seja guarda compartilhada, né, tem que se perguntar: eu tô disposta enfim, criar essa criança, enfim, caso eu venha me separar? Porque isso é uma possibilidade, a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Porque, por exemplo, estatisticamente, muitos casais se separam durante o primeiro ano da criança. Isso é estatístico, até eu não fui buscar esses dados, mas é só dar uma jogada no Google ali que tem diversas matérias sobre esse tema, né, da separação depois que nasce um filho. Então, isso também, né? Você se imagina sozinha com essa criança, sem ele do teu lado? Tipo assim, não vai surgir aquela frustração: poxa, eu tive um filho porque ele queria muito e agora ele me abandonou, ou a gente se estranhou e o relacionamento degringolou e não deu certo, mas, enfim, né? Eu conheço diversos casos de casamento que se desfizeram depois que o filho nasceu ou a filha nasceu, né? Inclusive, de um deles, o cara disse assim para a mulher: ai, não era o que eu imaginava. Então tem de tudo nessa vida, né, gente? Outra questão, se perguntar também:
será que ao me deparar com as dificuldades da maternidade, que são muitas, né? Nem tudo são flores, vamos botar abaixo a romantização da maternidade, tem muita coisa difícil, principalmente no primeiro ano da criança ali, né? Que é um período mais punk de adaptação também. Será que quando eu estiver passando por essas dificuldades, eu não vou me arrepender ou me estressar e acabar, às vezes até inconscientemente, culpando o parceiro, sabe? Por exemplo, assim, ai, tu tá me fazendo passar por tudo isso e era uma coisa que eu não queria, sabe? Então também tem que ver se decidir ter o filho, de tentar encarar isso da melhor forma possível, mas isso é uma coisa que pode acontecer, da gente jogar a nossa frustração, a nossa culpa, né, em cima do outro, como se o outro tivesse nos forçado a fazer alguma coisa. Também é bem importante colocar que os relacionamentos mudam depois que nasce o filho, não será mais o mesmo. Eu percebo 100%, tá? 100% das minhas amigas e conhecidas, dos casais, né, que tiveram filhos, o relacionamento mudou, né? Alguns para melhor, outros nem tanto e outros se desfizeram, né? Então tem que perguntar, eu tô disposta a isso? Porque uma das coisas mais afetadas logo que nasce o filho é essa proximidade do casal enquanto homem e mulher, né? Não se tem mais tempo muito um para o outro, porque a criança demanda muita energia física, emocional, enfim. E principalmente da mãe, né? Em período de amamentação e tal. Tem a questão do puerpério, que é uma montanha russa de hormônios, de emoções, tem o cansaço pela privação de sono, pelas muitas responsabilidades que está se tendo com aquele serzinho, né? A vida sexual, muitos casais, assim, quase, eu diria que 99% vai para o espaço, né? Nos primeiros meses da criança. E também depois que o casal vai retomando, também tem aquelas interrupções na hora H, né? Do casal tá ali. Várias amigas já me contaram isso. Tipo, estavam lá retomando, né, aquela paixão. E naquela hora H a criança demandava alguma coisa. Tem que se perguntar. Eu me vejo ele, né, passando de boa comigo por tudo isso, ou eu acho que ele vai jogar a toalha? Né? Porque tem mulher que já sabe. No fundo, ela já sabe que o cara não vai dar conta. Né? Que ele tá ali no discurso de que quer um filho, mas tá, se o cara não ajuda nada dentro de casa, não ajuda, né, lavar uma louça, tirar um lixo, não vai ser quando tu tiver filho que ele vai fazer isso, tá? E outra coisa também, por mais que o cara seja parceiro, esteja ali e tal, querendo pegar junto, os primeiros meses da criança, a demanda maior é pela mãe. Principalmente se a mãe está amamentando, porque uma coisa que o cara não pode fazer é amamentar, né? Então, tem que ver se tu tá disposta a isso também, né? A esse período tão intenso, né? Que tem que se dedicar à criança e tal. E também, gente, tem uma coisa assim que não é muito falada, tá? Mas que tem que ser considerada, porque existem muitos casos. É o caso de vir um filho atípico, né? Atípico são crianças que não estão dentro, entre aspas, do padrão normal, né? Com alguma síndrome, com alguma deficiência, enfim, isso acontece, né? Eu também tenho várias conhecidas e pessoas da família que tiveram filhos atípicos, então não dá para se ignorar essa estatística também, né? E daí se perguntar, e se vier um filho atípico, como que vai ser? Eu vou querer encarar isso? Eu acho que o cara vai estar do meu lado? A gente tem estrutura para lidar com isso? Mesmo assim, eu quero ser mãe? Porque as pessoas vêm ao mundo, elas merecem amor, independentemente da condição delas, só que às vezes elas demandam muito mais, né? No caso de um filho atípico, ele demanda mais ainda do que uma criança que não é atípica demandaria. Então, isso também tem que ser considerado e levado para conversa com o parceiro, porque essa possibilidade existe, pode ser menor, né, do que nascer uma criança dentro do curso normal, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas é que agora eu não tô achando assim.
Então, isso é uma coisa que tem que ser conversada, tá? E outra coisa que surgiu também nessa roda de conversa e tal, porque primeiro a gente começou a conversar muito assim, voltado pra gente. Ai, a gente tem que se questionar, a gente tem que se questionar. Mas o que a gente se deu conta também, né? Os caras, eles não têm muita noção. Tem muito homem que não tem muita noção do que é ser pai, do que é cuidar de uma criança, do trabalho que uma criança dá. Então, de conversar com esse parceiro, né? Porque tem mulheres que ficam nessa situação também de que, ele quer um filho, eu não quero, mas a gente nunca sentou realmente para conversar sobre isso. Às vezes o cara, ele só tá reproduzindo uma fala do sistema que a gente conhece, né? Dessa doutrinação para maternidade, essa doutrinação para ter filho e tal. Então ele pode também, ele tá sofrendo uma pressão da família, porque acontece, é muito maior para as mulheres, claro, né, gente? Mas não podemos ignorar que para os homens também acontece deles receberem cobranças, certas cobranças, né? Principalmente se ele já é casado, a ter filho, né? Então talvez ele esteja sofrendo alguma cobrança nesse sentido, né? Então é bom conversar com ele, se ele já se imaginou como pai, como que ele acha que vai ser essa vida como pai. E colocar mesmo, né? O que tu acha que exige na criação de uma criança? E ver o que ele vai trazer. E começar a mostrar para ele, de repente, com artigos, com materiais e tal, o universo, né? Que envolve a criação de um filho, de um bebê. Eu acho que era isso, assim. Trazer todas essas reflexões que foram feitas pra gente, procurar fazer pra ele também, né? Pra ver se ele tenha um momento, essa oportunidade de parar pra pensar profundamente no assunto. Porque o que acontece? Como o ter filhos é um padrão da sociedade, de muita doutrinação desde que a gente nasce, as pessoas não param para refletir no que está envolvido naquilo, não param muito para refletir nas mudanças que vão acontecer na vida delas, né? Nas mudanças que vão acontecer no relacionamento em si, se isso é uma coisa que o casal está disposto a passar, porque vai ser difícil colocar na mesa, vai ser difícil, né? E será que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Quando vier a frustração, vier o cansaço, enfim. Então é isso, gente. Basicamente, resumidamente, né, das nossas 2 horas de conversa lá no bate-papo lá do Não Nasci Para Ser Mãe, vieram essas reflexões que são bem profundas, né? Se a gente se propuser a pensar realmente sobre elas e a conversar sobre elas com o parceiro, rende muito pano para manga. Então, eu espero também estar ajudando mais mulheres que estejam nessa situação a olharem mais para dentro e também oportunizarem, convidarem o parceiro a fazer o mesmo, porque é uma situação bem delicada, né? Não tem receita de bolo, não tem como dizer, se tu não quer, não tenha, né? Ou se, tu acha que quer, pode querer, então tenha. Não tem, cada caso é um caso, cada pessoa é um universo. Então, o que pode servir para uns pode não servir para outros. Eu sou bem cuidadosa nesse sentido, sabe? De dizer, faça isso, faça aquilo. O que eu incentivo bastante é a reflexão, né? O autoconhecimento, e a partir dessa reflexão, a própria pessoa chegar a alguma conclusão, se ela acha que vai ser bom para ela ou não, né? Que é o caso aqui que tá em questão. Então, qualquer coisa eu tô disponível, se quiserem me chamar inbox para trocar uma ideia, eu tô disponível para isso, tá? Contem aí com o apoio, porque também uma das coisas que eu quero é fortalecer essa rede de mulheres, rede de apoio, né? Para mulheres que já decidiram não ter filhos, só que se sentem inseguras, para as que já decidiram e querem estar por aqui junto, né? Fazendo crescer aí essa nossa comunidade e mostrar umas para as outras que a gente não tá sozinha nesse caminho, tá bem? Então, upa bem apertado para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.